Bom dia, meus queridos irmãos, nesta manhã de domingo, 9 de agosto de 2020. Graças a Deus, Ele tem nos preservado a vida. Não significa que os que morreram, Deus não se importou com eles. Mas a palavra de Deus nos fala, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não é porque estamos vivos e os que morreram, há uma diferença em relação à atenção, cuidado e amor de Deus. Quer morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Porque a morte está dentro dos planos de Deus, a vida também. A vida e a morte estão sob o controle de Deus. Então, graças a Deus, eu vou orar nesse instante, e depois da oração, eu vou tocar alguns hinos nessa gaita, e porque a minha voz não está muito boa para cantar, mas nós vamos louvar a Deus. A Bíblia fala que com os instrumentos nós também louvamos ao nosso Deus. Então, é uma gaita de sopro, gaita harmônica, e nós vamos tentar tocar alguns hinos de adoração a Deus. Mas antes nós vamos orar, e eu gostaria de que você aí na sua casa já tivesse aí a sua Bíblia junto de você para nos acompanhar nas leituras da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, queremos nesta manhã expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao Teu nome, à Tua pessoa, e dizer para Ti, Senhor, o quanto Te amamos, o amor que temos por Ti é incomparavelmente, porque Tu és o Senhor, Deus das nossas vidas, o Deus da revelação em Cristo da nossa salvação. Queremos, ó Deus, Te honrar, queremos Te enaltecer, queremos Te glorificar, queremos, ó Pai, expressar a nossa gratidão, porque grandes e muitas coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Te agradecemos pelo suprimento do alimento, pelo sono para o nosso descanso físico, pela Tua proteção em meio aos perigos e às adversidades da vida. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado uma família, tanto biológica como espiritual. Te agradecemos pelos nossos entes queridos, nossos familiares, e Te agradecemos também pelos nossos irmãos na fé, nossos irmãos em Cristo, ó Deus, tantos conhecidos como os desconhecidos, espalhados por toda a terra. Queremos, ó Pai, Te agradecer por esta manhã de domingo, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe e nos ajude principalmente a vivermos, a fazermos, a agirmos de acordo com a Tua santa vontade.
abençoe as tuas igrejas que podem estar se reunindo hoje em algumas regiões do Brasil, com limitações de membros, mas estão, ó Deus, reunidas para te louvar. Queremos te agradecer, mesmo não podendo ter aqui os nossos irmãos em Cristo, mas podemos estar em contato com eles em suas casas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os cure, que o Senhor os edifique na tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente eu vou tocar o hino Crer e Observar. Vamos agora tocar Quero o Salvador Comigo.
Amém? Muito bem, depois nós tocaremos outros hinos. Bem, meus irmãos, nós ficamos muito chocados com o que aconteceu no Líbano, Beirute, capital do Líbano, aquela explosão de grande magnitude, tão violenta que matou centenas de pessoas, sem falar dos prejuízos materiais que chegam a milhões de dólares. Meus irmãos, Deus está nos avisando, Deus está querendo nos chamar a atenção para em relação às nossas atitudes, para que nos preparemos, para que nos consagremos, para que nos aproximemos mais dele e nos desprendamos das coisas desta vida e nos dediquemos mais a ele, porque esta vida passa, esta vida acaba, mas o que vai permanecer é a nossa alma, é o nosso espírito, é a nossa comunhão com Deus. Esta não vai jamais desaparecer. Por isso temos que estar sempre em oração, pedindo que Deus nos ajude para que não nos envolvamos nas coisas materiais e percamos o privilégio de conhecermos mais a Deus e de estarmos em comunhão com Ele. Que nós oremos por aqueles que perderam seus entes queridos, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, vítimas da Covid-19. Oremos por aqueles que foram acometidos, mas estão vivos, estão sendo tratados nos hospitais. Vamos orar para que Deus possa restabelecer a saúde dos que estão doentes, contaminados, e também oremos pelos seus familiares, oremos pelos médicos e enfermeiros que estão cuidando dos doentes. Oremos também pela população de Beirute, no Líbano, por aqueles que perderam tudo, perderam familiares, perderam amigos, perderam bens materiais. E graças a Deus, porque Deus tem levantado povos, autoridades, países, para levar o socorro, a ajuda aos sobreviventes daquela tragédia no Líbano. Vamos estar em oração por eles. E nesta manhã eu gostaria de ler a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia aí perto de vocês. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. É um versículo bem curto, bem pequeno, bem resumido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 19. Primeira Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito. Quer repetir comigo esse versículo? Não apagueis o Espírito. Eu não sei se a sua versão é outra,
Tem uma outra versão que diz: não extingais o espírito. É a mesma coisa. É extinguir ou apagar. São congêneres, são sinônimos. E aqui é uma recomendação paulina, do apóstolo Paulo, quando ele recomenda aos crentes: não apagueis o espírito. Irmãos, o verbo apagar aqui tem o mesmo sentido, ou extinguir, tem o mesmo sentido de cessar a combustão do fogo, de destruir, de aniquilar ou desvanecer. O papel do bombeiro é o de apagar, é de extinguir o fogo, aquele fogo físico que causa danos, prejuízos e tragédias. O que aconteceu no Líbano foi exatamente a explosão daquele produto que causou um incêndio de grande magnitude. Mas o fogo que Paulo aqui trata, ele não destrói. Por isso ele não deve ser extinguido. Por isso ele não deve ser apagado. É o fogo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito é uma pessoa, não é uma mera força ativa ou mera influência, como crê uma seita tão conhecida que nós temos por aí. E eles ensinam, e eles então fizeram uma versão bíblica para adequar a sua teologia, espúria, e o Espírito, no conceito dessa teologia, dessa seita, não é uma pessoa, é apenas uma mera influência. Nós não cremos assim, porque a Bíblia, a palavra de Deus, a versão, bíblica, coerente, correta, apresenta o Espírito como uma pessoa viva, ativa, um ser pessoal e não uma mera influência. Irmãos, no campo da teologia sistemática, Langston, que foi um grande teólogo do século passado, ele explica, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo é uma pessoa, e aqui ele apresenta algumas qualidades ou virtudes que são inerentes a uma pessoa, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo pensa, sente, tem vontade própria, tem consciência própria e direção própria. O Espírito Santo possui todos os elementos de uma pessoa. Por isso nós cremos que ele não é uma influência, uma força ativa, mas uma pessoa. Ele está no mundo, agindo aqui através da Igreja de Cristo, através dos crentes que formam esta igreja,
O Espírito Santo exerce o seu ministério entre as pessoas descrentes, entre os crentes, com os crentes, ele opera, ele age, não é? Ele santifica, e entre as pessoas descrentes, ele as convence do pecado, da justiça e do juízo. E a razão, irmãos, de milhões terem se convertido se deve à operação do Espírito Santo. É o que nós já nos referimos, não é? A João capítulo 16, versículo 8. Nós falamos então que em relação ao crente, ele justifica e santifica. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo distribui os dons, o Espírito Santo enche e concede poder ao crente. Ele guia, consola, mas também se entristece quando o crente comete pecado. Efésios capítulo 4, versículo 30. Paulo declara: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando ele fala de selo, quando ele declara que nós fomos selados, dá-nos a ideia de uma correspondência que é levada aos Correios, a uma agência dos Correios, e você então encaminha ou endereça essa correspondência a uma certa pessoa, e naquele envelope consta o nome, o endereço, o CEP e a cidade para onde aquela correspondência deve ir, deve chegar. Ora, se na correspondência tem o nome do destinatário, só quem está autorizado a abrir aquele selo, abrir aquela carta, é o seu destinatário. Se qualquer outra pessoa violar aquela correspondência, ela é passível de processo e de condenação. Então, irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui, quando ele fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Ele nos deixa aqui a ideia, e é uma doutrina bíblica cristã, isso faz parte do conceito da teologia cristã, de que a salvação é eterna. Ninguém perde a salvação. Cuidado com alguns grupos aí fora, principalmente na mídia, na televisão, no rádio, ensinando que se você é salvo, mas comete algum pecado, algum deslize, naquele ato você perde a sua salvação. Olha aqui Paulo dizendo que nós fomos selados para o dia da redenção. Ninguém vai romper, violar este selo antes de chegarmos lá no céu. Portanto, irmãos, não devemos confundir o falso crente,
com o verdadeiro crente. Talvez você conheceu ou conhece alguém que um dia frequentou a igreja, assistiu aos cultos, cantou no coral da igreja, no conjunto vocal da igreja, dava o dízimo, oferta, e essa pessoa se desviou, caiu em pecado e nunca mais voltou. Então essa pessoa nunca foi convertida, nunca foi salva. Ela esteve na igreja, ela frequentou, mas não se converteu. O Espírito Santo não transformou a vida daquela pessoa, ela não foi uma pessoa eleita, escolhida, salva por Jesus Cristo. Mas o verdadeiro crente, né? O salvo em Cristo, esse jamais perderá a sua salvação. Eu vou ler de novo Efésios, marque esse versículo aí na sua Bíblia, Efésios 4:30. E não entristeçais. O entristecer aqui é cometer algum pecado, alguma atitude que quebra a sua comunhão com Deus. E quebrar a comunhão aqui não significa perder a salvação. Significa você estar entristecendo a Deus com uma atitude errada, e você tem que se arrepender dessa atitude, desse pecado, para voltar, para restabelecer a sua comunhão com Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No Velho Testamento, o ministério do Espírito Santo estava, ou ministério e presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa estava condicionado às atitudes e decisões daquela pessoa que era usada por Deus. E nós temos inúmeros exemplos no Velho Testamento do Espírito Santo ter se interrompido, ou definitivamente, ou provisoriamente, o ministério na vida de uma pessoa, a ação dele na vida de uma pessoa, quando essa pessoa pecava ou se distanciava de Deus. Quando havia arrependimento, o Espírito retornava e continuava o ministério que havia interrompido. Portanto, vamos a algumas implicações aqui. Primeiro, não apagueis o Espírito com o seu mau testemunho. O apagar aqui, eu vou repetir, o Espírito não vai sair de você, se você é salvo. Ele vai estar apagado, porque ao invés dele ter lugar em sua vida, é você que está ocupando esse lugar e fazendo as coisas que desagradam a Deus. Paulo usa dois elementos conhecidos de todos: a carta, nós já mencionamos, e o perfume. Ele declara na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, e respectivamente, capítulo 2, versículo 15: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como cartas de Cristo,
ministradas por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Nós poderíamos aqui ilustrar, não é? Estendendo um pouco mais o que Paulo está nos dizendo, a respeito de uma propaganda que está escrita no outdoor, não é? Outdoor. Naquele outdoor, não é? Há alguns dizeres, e geralmente, né, isso faz parte do marketing, da propaganda. Todo outdoor é colocado em lugar estratégico, né? Os especialistas em marketing de propaganda não vão colocar um outdoor dentro de uma caverna ou embaixo de um viaduto, né? Mas sempre em lugar estratégico, onde há fluxo enorme de pessoas e elas vão poder visualizar aquele outdoor. É esse o sentido que Paulo está aqui usando, que nós somos o outdoor de Deus, a carta de Deus, que todo mundo que passa por nós faz a leitura do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso comportamento. Irmãos, o mau testemunho do crente dificulta, afugenta, escandaliza, separa e distancia as pessoas. Jesus disse em Mateus 17, versículos 1 e 2, leia aí na sua Bíblia, Mateus 17, 1 e 2, é impossível que não venham os escândalos, os tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Está vendo? Ai dos que dão mau testemunho, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então ele está dizendo, irmãos, que o afastamento, não é? O isolamento é o remédio mais eficaz de alguém que escandaliza, que dá mau testemunho, que não deixa transparecer a imagem de Jesus em sua vida. Ele disse: é melhor dar um fim nesta pessoa, é melhor que ela amarre uma pedra no pescoço e se lance ao mar, do que continuar escandalizando e afugentando as pessoas de Cristo. Irmãos, o Espírito Santo, ele se apaga no coração de quem passa a ter uma vida suja, uma vida promíscua, uma vida de pecado. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, voltando ao texto básico dessa nossa ministração, Paulo reitera, Paulo fala: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Analise a sua vida, vê como tem sido o seu comportamento, suas atitudes em sua casa, no ambiente familiar. Irmãos, para a tristeza de Deus e nossa,
nós conhecemos famílias que se dizem cristãs, onde no ambiente familiar é comum eles usarem palavrões. Que tristeza! Agressões, irmãos, membros de igrejas que têm hábitos e vícios que nunca foram renunciados, nunca foram deixados para trás. Ou estas pessoas nunca foram salvas, ou elas são salvas, mas estão apagando o Espírito em suas vidas. Não apagueis o Espírito, segundo a implicação, com o mau uso da língua. Essa língua deve ser usada como instrumento de bênção. Mas quando acontece o contrário, a língua se torna instrumento de maldição. E o apóstolo Pedro, ele foi direto, ele foi muito claro, quando ele trata do problema do mau uso da língua, na primeira carta, capítulo 3, de 8 a 12. Ele chega a dizer que a língua, ela é comparada ou a uma fonte de águas saudáveis, perenes, ou a uma fonte de águas poluídas. A língua, meus irmãos, a nossa língua, ela tem que ser um instrumento de bênção e não de maldição. Se você tem o hábito de contar piadas de duplo sentido, maliciosas, renuncie isso. Se você tem o hábito de falar palavrões, o seu vocabulário, os palavrões, eles fazem parte, renuncie, peça perdão para Deus. Se você tem o hábito de ler literaturas pornográficas, renuncie por amor a Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia fala que a língua tem um poder tremendo, tremendo. Vamos lá para o profeta Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 8 e 9. Olha o que o profeta fala aqui. Flecha mortífera, olha, flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, com a boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu íntimo lhe arma ciladas. Verso 9: acaso por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor, eu não me vingaria, eu de nação tal como esta? Olha que Deus não deixa impune aqueles que fazem mau uso da língua. Tiago chega a dizer que a língua pode ser um instrumento para estabelecer a paz, mas também pode ser um instrumento para deflagrar guerras. Olha que coisa impressionante. A língua pode ser um instrumento para estabelecer a paz, mas também a língua pode ser um instrumento para deflagrar guerras. Por isso, irmãos, como filhos de Deus, nós temos que tomar cuidado, temos que ser
cuidadosos no usarmos a nossa língua. Vamos ler ainda Provérbios, capítulo 18, livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Leia aí na sua Bíblia, leia comigo, Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha aqui, a morte e a vida estão no controle ou no poder da língua. Você pode ou matar ou dar vida quando você usa a sua língua. Nós já contamos aqui, há um tempo atrás, a respeito de um senhor que procurou um dos sábios da Grécia, e ele era conselheiro, era sempre procurado por causa da sua sapiência, da sua sabedoria, dos conselhos sábios, e ele dava. Eu não me lembro agora exatamente o nome desse sábio, você deve estar lembrado aí. Esse cidadão chegou para o sábio e disse: eu detratei uma pessoa no auge da minha ira, eu usei palavras agressivas e eu percebi que as minhas palavras causaram danos tremendos à vida daquela pessoa. O que eu faço agora, sábio? E o sábio então disse para ele: me traga aqui uma galinha. E ele então levou essa galinha ao sábio, do alto da janela, falou: vem aqui, me acompanhe. E aquele cidadão acompanhou, e ele então começou a arrancar as penas da galinha e a lançar sobre aquela janela, e o vento então espalhou todas aquelas penas. E ele olhou para o cidadão e disse: agora você desça a escada, vá na rua e recolha uma por uma. Aquele cidadão olhou para o sábio e disse: mas, Senhor, é impossível, o vento levou todas as penas. Aí o sábio disse: da mesma forma, agora será impossível você consertar os estragos que você causou na vida daquela pessoa. Está vendo, irmãos, o cuidado que devemos ter com o uso da nossa língua? Terceira implicação: não apagueis o espírito, deixando de meditar e orar. Membros da igreja que por motivos inexplicáveis deixaram de vir aos cultos de oração ou nunca vieram, preferem ficar em casa, no computador, na internet, eles têm apatia, né, à oração, não têm prazer de orar, não têm expressão, são pessoas que não experimentam poder em suas vidas, porque o poder vem através da comunhão com Deus, ou seja, pela oração e pela meditação na palavra de Deus. Irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, fala o escritor: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei,
até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, de não ter prazer na palavra de Deus. O Salmo 1, tão conhecido, mas não praticado por muitos, o salmista fala antes: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lá no Velho Testamento ainda, 1 Samuel capítulo 12 e versículo 23, 1 Samuel 12, 23, olha o que Samuel fala, o que Samuel declara a todo Israel: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Quando você negligencia a oração, você está pecando. Quando você fica em casa, enquanto os crentes estão na igreja orando, você está pecando. O que a palavra de Deus está nos ensinando, nos dizendo aqui: longe, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Quanto tempo gasto, desperdiçado. Eu gostaria de até aconselhar você, sugerir a você que anotasse num papel a hora que você começa a navegar na internet, ou o tempo que você fica assistindo, no momento que você liga a sua televisão, que você anotasse a hora que começou e a hora que você vai terminar, vai encerrar, para ver quanto tempo você gastou ali. E quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Tenha uma vida sistemática de oração. Não queira orar somente quando a consciência o acusa. Meu Deus, quanto tempo que eu não oro, eu preciso orar. Não, tenha uma vida sistemática de oração. Romanos 8, 26, vamos lá para o Novo Testamento, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, nossa humanidade, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando ele diz que não sabemos orar, é porque a oração não é um mecanismo, um artifício humano, material. Não. Você pode até expressar palavras, frases, e não está orando devidamente. Porque a oração, ela tem que ser, o combustível da oração é o Espírito Santo. Né? Por isso que Paulo fala que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Paulo dá a ideia de que nós temos dois intercessores. Jesus,
ao lado do Pai e o Espírito com o crente. Jesus intercedendo pelo crente junto ao Pai e o Espírito Santo intercedendo, não é? Fazendo com que Deus receba, aceite aquilo que o crente está fazendo e chegue à presença do Pai. Salmo capítulo 5, versículo 3. Salmo capítulo 5, versículo 3. O salmista fala: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ainda no capítulo 55 dos Salmos, versículo 17, o salmista fala: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Talvez você ache isso aqui cansativo, né? 3 vezes ao dia. Mas é o que faziam muitos servos de Deus no passado. Lembro de Daniel, quando foi flagrado pelos espias, né? Pelos capangas do rei. Ele orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, a cidade do Deus, né? Eterno. E foi por isso que ele foi entregue, ele foi dedurado. Quarta implicação: não apagueis o Espírito pela falta de amor à sua igreja. Você ama a sua igreja. Quando eu falo de igreja, não estou especificamente me referindo ao templo, à construção. É claro que é aqui onde nos reunimos para adorarmos a Deus, para prestarmos culto, mas a igreja aqui refere-se ao grupo, à membresia, aos membros do corpo de Cristo. Ame aos irmãos, ame aqueles que fazem parte da linhagem espiritual, ame a sua igreja. Qual é o grau de amor que você tem pela sua igreja? E esse amor se revela, irmãos, de N formas, N maneiras. Primeiro, de forma presencial, quando você vem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? De forma espiritual, quando você ora pela sua igreja, quando você intercede pelos crentes, e também de forma cooperativa, através da cooperação, da participação financeira, nesse período de isolamento. Será que você tem se lembrado de entregar os seus dízimos? Você tem se lembrado de procurar, não é, o responsável na igreja pelo recebimento, porque a obra de Deus não para, irmãos. Nós paramos e nos isolamos, mas a obra de Deus continua. Nós temos missionários, obreiros, que continuam trabalhando e dependendo
das ofertas, da ajuda das igrejas. Em muitas partes do Brasil e do mundo, e se você deixa de entregar a sua oferta, você está permitindo que aqueles irmãos passem necessidades nos campos missionários. Ó, irmãos, e talvez alguns até precisem sair do campo por falta de sustento, de ajuda, de apoio financeiro. Então, não deixe de contribuir, de cooperar com a obra de Deus, porque ela não para, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Vamos ainda ler o Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, o versículo 1, diz a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram. Não é um motivo de peso, não é? Mas de alegria. Eu sei que os irmãos, nesses dias e nesses meses de isolamento, não veem a hora, não é? O irmão Daniel estava me contando que quando ele vai visitar a mãe, a irmã Neilde, em casa, ela sempre pergunta: você veio me buscar para ir à igreja, para ir ao culto? Olha, irmãos, esses irmãos estão sofrendo. Tem alguns que não sentem falta, mas muitos outros sentem essa falta. Sempre quando eu entro em contato, essa semana eu visitei o irmão Pedro e a irmã Gessi, eu fui na casa deles, e eu vi e percebi no semblante deles uma tristeza tão grande. Eu falei para a irmã Gessi: nós estamos trabalhando lá, reformando a sala Heróis da Fé, a classe Heróis da Fé, a sala dos homens da escola dominical, e a gente passa em frente às classes, às salas, e entre elas a sala das crianças, vendo aqueles bancos, cadeiras vazias. Que tristeza, que tristeza. E a irmã Gessi expressou essa mesma tristeza, a irmã Rosângela, são professoras, a irmã Irailza também, professoras das crianças. E essa tristeza, irmãos, ela está presente em todos aqueles que amam a igreja de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, nós já estamos finalizando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, a volta de Cristo, está se aproximando. Não deixemos de congregar-nos. Sabe, irmãos, o segredo da comunhão, do crescimento da igreja primitiva, primeiro século, o segredo do crescimento exponencial daquela igreja foi exatamente daquela igreja, daqueles crentes estarem diariamente juntos, de compartilharem juntos, de viverem juntos, de trabalharem juntos em prol do reino de Deus. Aquela igreja expandiu, explodiu de forma numérica, e o testemunho dela
chegou a muitas regiões. E finalmente não apagueis o espírito através de atitudes, de emoções descontroladas, através da ira, da cólera, da gritaria, do descontrole emocional, como nos fala Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6 e capítulo 4, respectivamente. Não apagueis o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não deixem que nesse tempo de isolamento em suas casas percam o controle, o equilíbrio emocional, temperamental. Cuidado, seu relacionamento com seu cônjuge, seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Nós temos assistido reportagens de famílias que já se separaram nesse período de isolamento. Olha, irmãos, que tristeza. Não estou falando aqui de famílias cristãs, pode até ter havido, mas estamos falando de famílias não cristãs, de casais que se separaram porque se cansaram de viverem tanto tempo juntos agora, porque antes trabalhavam, passavam mais tempo fora. Quando deveriam estar mais unidos, juntos, agora estão se separando. Que isso não aconteça com você, não aconteça com a sua família. Não apagueis o espírito através da discórdia, da contenda, da altercação, da incompatibilidade de gênero, de personalidade. Não. Ajustem-se, procurem se unir, procurem se estarem juntos, resolvendo as diferenças, buscando a Deus em oração juntos, para que o seu lar esteja fortalecido, esteja unido, e que o alicerce do seu lar, o fundamento da sua família, seja Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos agora tentar tocar mais 2 hinos. Quando Ele estendeu, que já cantamos aqui, e depois Graças Dou.
Amém. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora, a Bíblia fala, em tudo dai graças. Vamos então tocar Graças Dou. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por este culto, pela Tua palavra nesta manhã, que nos instrui, nos capacita, nos educa, nos disciplina e nos abençoa. Queremos, ó Pai, te agradecer, pedir que o Senhor nos ajude a não apagarmos o Teu Espírito, a darmos lugar a Ele a cada instante, que possamos ter nosso viver, ser um viver pautado pela direção do Teu Espírito. Abençoe o Teu povo, abençoe os lares, as famílias. Ó Deus, não deixe que o inimigo, o diabo, venha causar divergências, altercações, contendas dentro dos lares. Que o Senhor abençoe para que haja comunhão, ajuda mútua, entendimento, solidariedade entre as famílias, Pai. Prepara-nos, Senhor, para o culto à noite, dá-nos a Tua bênção e direção durante este dia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e até logo mais, a partir das 19h15, estaremos aqui para mais um culto que vamos prestar ao nosso Deus. Tenha um bom dia, tenha uma boa refeição, parabéns aos pais, que o Senhor abençoe os nossos pais, abençoe o papel do homem dentro de casa como marido e como pai, que você esteja exercendo